Olá, pessoas! Bem-vindos ao canal Dr. Oncala, Análise de Comportamento. Hoje vamos falar sobre bullying. E o bullying, ele não acontece somente na escola. Ele acontece em todos os lugares. Então vamos chegando, deixando seus comentários, dê um joinha aí, compartilhe para quem precisa. E vamos falar de um assunto muito sério. Nessa semana eu fui muito procurada pelas escolas para poder falar sobre o bullying. E eu percebi que até esse final de ano, muitas coisas aconteceram na escola. Nós sabemos que os efeitos do bullying, eles podem durar décadas. E existem pesquisas que em mulheres desencadeia mais síndrome do pânico, em homens, depressão. Bullying na escola, família, no trabalho, nas redes sociais. Isto porque sabemos que quem sofre bullying destrói a imagem de si. É vítima, mas porém, mesmo sendo vítima, sente culpa porque acredita que seja inadequado. Então, o que nós vamos falar hoje? Vamos entender o que é bullying. Bullying não é uma briguinha, talvez uma ofensa verbal, talvez até uma agressão física, com uma motivação. E as pessoas confundem muito. E hoje nós vamos saber na íntegra o que realmente é o bullying. Nós vamos entender as leis, porque nem tudo é bullying. Os sinais comportamentais, tanto em crianças, adolescentes, como em adultos, que estão sofrendo bullying. Como podemos identificar? O perfil do agressor e o perfil da vítima. Quais as providências e tratamentos? Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui as leis. Boa noite, Rogério. Que bom você estar aqui. Eu trouxe leis. E leis precisamos ler na íntegra. Eu não posso interpretar, parafrasear. Eu tenho que ler ipsis literis a lei. E à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês. Então, veja só, na época, né, da presidência da Dilma, eles decretaram e sancionaram uma lei. E eu vou ler aqui para vocês e vou explicar. Eu não posso interpretar, eu vou explicar, porque lei é lei. Então, vamos entender o que é bullying. Então, eles falam assim, no artigo 1, no contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática. Quando falamos sistemática, é uma coisa recorrente. De todo ato violento, físico e psicológico, intencional, repetitivo, que ocorre sem motivação evidente. Então, não é porque duas crianças brigaram ou se estranharam, é algo sem motivação. E isso é praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, porque a parte agressora
assume um poder. Aí tem o segundo parágrafo. O programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais de educação, bem como outros órgãos aos quais a matéria diz. Agora vai falar o que é que caracteriza o bullying. Caracteriza-se a intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. Então, o que seria? Eles trazem alguns itens. Ataques físicos constantes, insultos pessoais constantes, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos constantes, ameaça por qualquer meio, né? Então pode ser frente a frente, pode ser por redes sociais, por bilhetes, por grafites, né? Grafites depreciativos, expressões preconceituosas de homofobia, xenofobia, de machismo e de outros preconceitos que nós sabemos que sofremos. Boa noite, Zaqueu. Isolamento social consciente e premeditado. Então, veja só, essa, né, intimidação sistemática, até na rede social de computadores, que eles chamam de cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. E vimos muito disso nas redes sociais nessa época de eleição. Foi um absurdo os ataques, as depreciações, famílias, amigos não se falando mais, um dando pitaco no outro. Boa noite, Sandra. Vamos lá. Aí eles trazem o artigo 3, né? A intimidação sistemática. Olha como eles calcam muito nessa palavra. Não é uma briguinha de chamar o amigo de tonto porque ficou bravo, aquela coisa do ato impulsivo no calor da emoção. É sistemático. E nem porque a pessoa está nervosa. Ela não tem nenhuma motivação. Então, nesse artigo 3, que ele traz a intimidação sistemática, né, ela pode ser classificada conforme as ações praticadas. Então, vamos lá, gente. Vamos entender o que é bullying. Tem muitas crianças, né, que tem uma briga com um amigo, uma indisposição, um xinga o outro, mas é uma coisa circunstancial. Quando vem o bullying, em todos os artigos aqui da lei, eles trazem sempre essa frase, intimidação sistemática. Que ela pode ser verbal, insultar, xingar, trazer um apelido pejorativo, né? Aí questões morais, difamar, caluniar, dissemir rumores, né, a respeito de alguma questão ou característica do sujeito. Intimidação também sexual, asseduar, induzir, abusar, usar termos consistentes e insistentes homofóbicos. Intimidação social,
ignorar, isolar, excluir. Isso é muito comum em escola. Intimidação psicológica, perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar sistematicamente. Questões físicas, lógico, chutar, bater, mas geralmente o que o pessoal a pessoa que comete bullying faz? Ela não faz, por vezes, uma coisa tão declarada. Então, a pessoa vai passar, ela põe o pé para a pessoa cair, encontra com a vítima no banheiro, joga água nela e fala que foi sem querer, eles são dissimulados. E nós vamos entender o perfil aqui do agressor e da vítima. Por vezes, atingir a pessoa por questões materiais. Furtar, roubar, destruir pertences. E também usar ferramentas virtuais, depreciando, enviar mensagens intrusivas da intimidade da pessoa, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem no sofrimento, né? Ou com o intuito de criar meios de constranger essa pessoa psicologicamente e no social. Boa noite, Rafael. Vem ainda o artigo 4. Constituem objetos do programa referido no caput, né, do artigo 1. Então, o que eles sugerem? A questão de prevenir e combater a prática da sistematização, dessa intimidação sistemática em toda a sociedade. Implementar e disseminar campanhas de educação e conscientização. Eu vou explicar para vocês o que pode ser feito dentro do ambiente de trabalho, de um ambiente de esporte e dentro da escola. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação, instituir práticas de conduta, de orientação aos pais, familiares e responsáveis, né, diante da identificação desse agressor. Dar assistência psicológica, social e, por vezes, jurídica às vítimas, né, e aos agressores. Né? Então, por que eles falam e aos agressores? Porque, geralmente, o bullying, na sua grande maioria, ele acontece em torno dos 8 anos aos 14, 15 anos. Lógico que isso pode ser antes ou depois dos 14 anos. Mas a justiça acredita que mais do que punir o agressor, é preciso fazer um trabalho de psicoeducação, de chamar esse agressor e entender o porquê que ele está fazendo isso. Gente, não é à toa, ele tem um comprometimento psicológico muito grande. Ele tem um transtorno. Ele não está fazendo isso à toa. E são crianças, né, e por vezes adolescentes, que a gente sabe que a reabilitação psicossocial dessas pessoas é muito mais fácil do que na fase adulta. Então não adianta só punir. Medidas serão tomadas, pais serão chamados, orientados, cobrados, mas não adianta só punir. Embora sabemos que hoje é praxe nas escolas, se 2 crianças brigam, se estapeiam, as 2 são suspensas. E são suspensas não como uma forma de punição, mas para repensarem em tudo que está acontecendo.
Então, é muito importante que escolas façam um trabalho com os pais, que não adianta falar assim, meu filho brigou com o outro, ou ele chamou ele de bobo, ele está sofrendo bullying. Não, eu estou falando aqui para você. Intimidação sistemática, não é uma briga circunstancial, uma animosidade. E precisamos também integrar os meios de comunicação de massa com a escola, com a sociedade, como forma de identificação do que é bullying, reconhecer quando é bullying, e conscientização do problema, e uma forma de preveni-lo e combatê-lo. A lei traz também promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Gente, isso não é a escola que tem que fazer, ela tem que perpetuar, né, essa questão de promover a cidadania. Mas tudo isso começa em casa. Então, o que a gente percebe? Pais que, no modelo educacional deles, fazem, por vezes, bullying com os próprios filhos. Alguns relacionamentos tóxicos, tipo, você é um maricas, você chora porque você é fraco, se alguém, você nem me fale que alguém te agrediu, você tem que ir lá e resolver, dar uma porrada, e porque se chegar em casa vai apanhar mais ainda. Eu sempre oriento aos pais o seguinte: as crianças, às vezes em casa, são agressivas, passam do limite, não querem ter responsabilidade, mas tudo é a fala. E como esses pais falam com essas crianças, né? Então pensa bem, o que é que você está criando dentro da sua casa? Se você fala, olha, você precisa ter mais responsabilidade com isso. É diferente de falar, você é um irresponsável. Ou, olha, você está incomodando, você está muito inquieto e você está perturbando. Do que assim, você é cansativo, você é chato. Então, a gente percebe que essa questão de promover a cidadania, lógico, a escola vai dar continuidade se ela perceber uma briga circunstancial, pontual, que foi envolvido xenofobia, homofobia, questões de racismo, ela tem que fazer esse papel, né, psicoeducacional, de chamar as partes, orientar, conversar e falar que nesse estabelecimento isso é proibido. E que se eles não conseguirem respeitar isso dentro da escola, eles vão ter muitas consequências futuras. Porque isso é proibido por lei. Não é porque a tia da escola achou feio. É trazer para a criança a lei. Quando você para no farol vermelho, você não ensina para essa criança, ela fala assim, por que você parou? Porque é lei de trânsito. E nós precisamos obedecer à lei. O farol está vermelho, precisamos parar. É lei. Então, os pais precisam começar a ensinar o que é lei. E lei não tem interpretação. Boa noite, Márcia. Que bom você estar aqui.
Essas leis não têm interpretação. Lei você tem que ler na íntegra. E você precisa ensinar para o seu filho na íntegra. Não tem eu acho, você não acha nada. É lei, goste ou não goste. Então proteja seu filho e traga a lei. Mostra para ele que tem lei. Isso é muito importante. Aí tem mais um item desse artigo. Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores. Tanto quanto possível. Uma advertência, né? A suspensão de um dia, eu sei que isso faz parte, mas não adianta só punir. É isso que a lei está trazendo, e está trazendo porque eles têm os saberes do que funciona e do que não funciona. Boa noite, Tânia. Então, não adianta só punir agressores, né? Assim, privilegiando, né, instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança desse comportamento hostil. A lei traz direitinho o que tem que ser feito. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, que é o bullying, não uma briguinha, ou um constrangimento físico e psicológico cometidos por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade. Então, veja, nós estamos entendendo o bullying. Eu estou aqui lendo as leis para vocês, porque nem tudo é bullying. Nós vamos falar ainda dos sinais comportamentais da pessoa que sofre bullying, o perfil do agressor e da vítima e as providências. Aí traz o artigo 5. É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combater a violência e a intimidação sistemática. Então, o que podemos fazer? Lembre-se do que eu falei. O bullying muitas vezes é cometido em casa. Os exemplos, as falas são aprendidas em casa. Se essas crianças, esses adolescentes escutam comentários de racismos homofóbicos, xenofóbicos, machistas, eles vão reproduzir. Como que a escola tem que segurar? Então, por vezes chegam pais lá brigando porque o filho está tendo bullying, quando foi uma briguinha entre duas crianças que a escola já chamou, ambas as partes conversou, falou que ia ter punição, mas trouxe aí toda uma questão de psicoeducação. Agora, se a criança escuta isso em casa, ela vai reproduzir. Boa noite, Érica. Obrigada por estar aqui. Então, nas agremiações, no ambiente de trabalho, na escola, o que nós precisamos fazer? E até num condomínio, num prédio, que isso acontece também. Então, os passos. Precisamos reconhecer o problema. O que é que está acontecendo? É uma indisposição entre duas pessoas ou é bullying, né? Aquela questão sistemática de agressão, de coação. Dentro da escola, o que eu acho muito importante, porque assim, quem sofre bullying tem muito medo de se expor. Boa noite, Juliana. E alguns amiguinhos
veem o que está acontecendo, mas não falam nada porque tem medo que aconteça com eles. Então, de orientar esses amiguinhos, quando virem essa prática de bullying, de contar aos pais, para que esses pais entrem em contato com a coordenação, ou contar por um professor que talvez tenha mais intimidade ou afetividade, vai poder estar salvando esse amigo. Né? De dizer que toda prática criminal, ela precisa ser delatada, precisa ser divulgada. Então, as crianças precisam saber sobre lei. Você não pode ser cúmplice. Então, o que é muito interessante e que funciona é, umas 2 vezes por ano, distribuir um questionário para os alunos, de perguntar como ele se sente no grupo, como ele se vê a autoimagem, se ele já sofreu agressão na escola, se ele tem medo de algum grupo ou de algum amigo. Às vezes, escrevendo, ele consegue. Então, é muito interessante a escola trazer isso, clubes, academias. Mas precisamos entender o que é bullying. Por isso que eu trouxe a lei aqui, ipsis e literis, e li a lei para vocês. Reconhecer dentro desses lugares aonde mais ocorre. Aonde tem câmera, eles não vão, eles procuram lugares onde a câmera não tem foto, geralmente banheiro. A criança, o adolescente entra lá e aí mais 2 entram e jogam água, passar ridículo. Então, esse agressor, ele é muito esperto, ele sabe como manipular a situação. E é interessante que ele consegue comparsas. E sabe por quê? Porque, às vezes, esses outros se tornam comparsa dele de medo. Sendo comparsa, estou protegido. Comigo ele não fará. É assim que se formam os grupinhos. E precisamos, dentro da escola, da academia, funcionários de condomínio, treinar, explicar para esses funcionários, trazer a lei, mostrar o que é bullying, no que eles precisam estar despertos. Faxineiros, o tio da cantina, o tio da perua, fazer reuniões com os alunos e trazer para eles o que é bullying, para eles também ficarem despertos e poderem ter uma conscientização, ficarem mais ponderados para lidar com o outro, ver a importância de mostrar para o outro que tem um amigo lá que está enfraquecido pelo bullying, né? Relatar por ele, ou para a mãe, ou para um professor, um coordenador. Então, o anti-bullying precisa estar enraizado na cultura da escola e de outras instituições e grupos sociais. Aí perguntam para mim, né? Vamos ver os sinais comportamentais das crianças, adultos e adolescentes que estão sofrendo bullying. Por que eu falo adultos? Quem não sofreu bullying dentro de um ambiente de trabalho, que foi ridicularizado, deixado de lado, exercer o isolamento, risadinhas, piadinhas, calúnia, infâmia. Então, em qualquer ambiente e em qualquer idade, né, passamos por isso. E eu quero trazer um relato para vocês que, assim, eu fiquei muito surpresa comigo. Eu estava na 5ª série e tinha uma professora de educação artística que ela era o cão chupando manga. Mas ela tinha os alunos de ouro e ela tinha aqueles alunos que ela não podia ver. E eu e uma amiga minha, nós éramos muito boas em desenho.
Ela mandava fazer rosáceas, mandava fazer mosaicos, tudo. E eu sempre gostei muito disso. E a minha amiga também. E a gente fazia assim o mais bonito da sala e rápido, porque a gente tinha o traquejo. E o que acontecia? A gente terminava de fazer e ficava conversando, ficava dispersa, porque já estava pronto. E ela não ia com a minha cara e nem com a cara da minha amiga. Não tinha jeito. Naquela época, eu e minha amiga, a gente até ria, porque a gente tirava nota, a gente era boa naquilo, dane-se. Mas era evidente, uma olhava para outra e falava assim, lá vem ela. Porque se você espirrasse, não era hora de espirrar. Então, os professores cometem bullying também. E eu lembro que teve um amigo que ele fez uma piada e a sala inteira riu. E eu ri também. Ela saiu da mesa dela, veio na minha carteira e falou assim, qual que é a graça, moça? Eu não fiz a piada. A sala inteira riu e ela veio na minha mesa. E eu falei para ela, mas não fui eu quem fez a piada. Quem tem a graça é quem fez a piada. Eu só ri. E ela acabou comigo. Ela falou que eu era uma sem graça, tudo. Ela usou todos os artifícios. Mas, sinceramente, como eu percebia que o problema não era comigo, eu na hora ficava até brava, mas eu nem falava nada, nem ligava muito para ela. Mas aí vocês vão entender a questão do perfil da vítima. Eu não era uma menina enfraquecida por questões do meu histórico de vida, por ter uma autoimagem depreciada. Mas talvez se isso acontecesse com uma outra colega, seria devastador. E eu tô contando isso para vocês por quê? Porque depois, até mudei de escola, não por isso, porque eu mudei de residência, eu encontrei essa pessoa 30 anos depois no ônibus. E vocês não têm ideia. A minha vontade, na hora que eu olhei, eu reconheci, era dar uma voadora nela. Eu não tinha ideia que eu tinha guardado um rancor tão grande. Porque na hora que eu vi ela no ônibus passando no caixa, a minha vontade era assim, olha, eu agora que sou uma mulher, sou grande, 1,70 m, vem aqui na minha cara e fala. E assim, a vontade que eu tinha é que ela tropeçasse, rachasse o nariz no chão. Gente, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Então eu fico pensando das pessoas que ficam conduídas, que ficam se isolando, se calando. Isso não aconteceu comigo, eu senti raiva depois de 30 anos. O que acontece com essas pessoas que se sentem mais enfraquecidas mediante de um ataque, de uma abordagem totalmente desleal com uma criança ou com um adolescente por suas neuras? E isso para mim foi muito interessante, né? E eu fiquei pensando nisso. E aí precisamos estar atentos a esses sinais comportamentais de pessoas que estão sofrendo bullying. Então vamos lá. Crianças e adolescentes que no domingo à noite entram num grau de desespero, de pânico, de depressão, de choro, de angústia, porque no dia seguinte é escola. Se liguem nisso. Acontece isso com seus filhos? Crianças que começam a apresentar falta de energia para fazer as coisas, desânimo, isolamento, apatia facial, tônus postural fechado, deprimido.
alteração do sono e do apetite, perda de peso, desinteresse e abandonos de tarefa, queda de rendimento escolar, professores e pais fiquem atentos a isso. Crianças que apresentam irritabilidade por qualquer coisa, ou choro eminente por qualquer coisa. Queda de imunidade, começa a ficar doentinho, toda hora pega gripe. Nós sabemos olhar para uma planta e perceber que diminuiu a folhagem, que as folhinhas estão meio opacas, não tem mais aquele viço, ela parou de dar flores, tem algumas folhas morrendo, ela está sem viço. A gente não percebe isso com planta. Percebam isso com seus alunos, percebam isso com seus familiares, com seus filhos. Então, toda essa questão é muito importante ser trabalhada na escola. Então, eu falei desses sinais comportamentais e eu vou falar do perfil do agressor e o perfil da vítima. Em muitas outras lives que eu trouxe aqui, acho que mais de 10, eu sempre falei de relacionamentos tóxicos que as pessoas pedem muito. Não é, Cacilda? Obrigada por estar aqui. O agressor, ele tem um comprometimento. Ou é uma criança que já foi abusada, que também sofre bullying e reproduz. Ou é uma criança que tem traços de transtorno de conduta, dependendo do grau, da intensidade que ela comete o bullying. Então, como é criança e adolescente, precisa ser tratado. Precisa fazer uma avaliação de como que é essa dinâmica familiar. Só que eles também têm uma leitura muito boa. Eles sabem quem escolher. Lembra, eu falei, minha professora me escolheu, escolheu minha amiga Marilda também, e como não fazia muito efeito, aquilo foi se extinguindo, porque a gente estava pouco se lixando para ela. A gente tirava 9 e 10 na matéria dela, ia na aula dela, não tinha falta, nada ela poderia fazer com a gente. Agora, o agressor, ele sabe escolher a vítima. E sabe quem é a vítima? Que é a minha maior preocupação. Ninguém está livre de assassinos, de narcisistas perversos, de pessoas ruins, manipuladoras, de pessoas tóxicas. Nós não estamos livres. Trago em algumas lives como você perceber, detectar, ok, mas a minha maior preocupação não são eles, porque até em casos extremos a lei ela pode talvez impedir ou inibir esse agressor. A minha maior preocupação é que ninguém fala, todo mundo explica sobre o agressor. Narcisistas ocultos, narcisistas perversos, condutopata, psicopata, mães tóxicas, todo mundo fala, olha, preste atenção, cuidado. Ninguém cuida, sabe de quem? Da vítima. Por quê? Toda vítima é um codependente emocional com baixa autoestima, sentimento de incapacidade e de incompetência. O agressor sabe quem escolher. Ele tem o feeling. Então, dentro de uma questão de bullying, tem que estar atento, tratar, educar o agressor, reconhecer o agressor e reconhecer que esse foi vítima porque ele está muito mal, ele está numa condição de presa. Ai, coitadinho do seu filho, coitadinho mesmo. Seu filho está enfraquecido. Seu filho está sem suporte emocional para lidar com as situações.
Seu filho tem baixa autoestima, seu filho tem um sentimento de incompetência e abaixa a cabeça para as coisas, seu filho virou um banana. E por que aconteceu tudo isso com ele? Isso aconteceu antes do agressor, antes dele conhecer o agressor. E a minha maior preocupação é essa. Agressor, você faz um trabalho psicoeducacional, você pune, você dá suspensão, você manda ele embora, você convida ele a se retirar da escola, do clube, o que for. Só que a vítima, ela vai ser vítima de outro. Ela tem perfil de presa. E o agressor, o narcisista, o psicopata lê. Então, ele vai ser vítima do amiguinho na escola. Ele vai ser vítima dentro de um relacionamento afetivo. Ele vai ser vítima de pais ou de colegas de trabalho. Ele vai ser vítima até de filho. O filho vai dar um nó nele. Porque ele é codependente, ele quer agradar, ele tem uma imagem distorcida de si, ele é enfraquecido. Vocês estão preocupados com o agressor? Com o agressor a gente toma providência. Porque o seu filho sofre bullying. Porque eles estão só extremamente enfraquecidos. Não é chegar para ele e falar, você é um maricas, ou você tem que ter coragem, ou você tem que ir lá dar uma porrada, não. Ele tem uma autoimagem extremamente depreciada. Tratamento psicológico. Não, o agressor precisa de intervenção, de tratamento, e meu filho é o coitadinho. Não, o seu filho está enfraquecido. Quando aquela minha professora fazia tudo isso, porque foi 1 ano, era uma época que eu não estava enfraquecida. Eu olhava para ela e pensava assim, ela é uma idiota. Eu sabia que o problema não estava comigo. Agora, quando o seu filho é abordado sistematicamente num bullying, se ele está enfraquecido, ele é a vítima perfeita. Ele não fala, ele acredita no agressor, ele é um codependente do agressor, o agressor fala assim, ó, você não conta para sua mãe, senão eu bato em você e risco o carro da sua mãe. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua mãe. E ele se sente enfraquecido, ele começa a não conseguir até raciocinar que aquilo que o amigo dele de 9, 10 anos ou 14 anos está falando, nunca vai conseguir fazer. Boa noite, Natasha. Né? Ele não percebe também a impotência desse agressor, porque esse agressor traz tudo no verbal. Mas o menino de 13 anos, o que ele vai fazer com a mãe da vítima? Não conta para sua mãe, senão as coisas vão ficar pesadas também para sua mãe. E ele se fecha, e ele se cala. Então, o agressor precisa de providências, trabalho psicoeducacional e tratamento. Precisa fazer avaliação dessa criatura. É uma criatura que está reproduzindo, talvez também, uma agressão, né, dentro da família. Foi uma criança abusada e ela está reproduzindo, é uma criança ou um adolescente impulsivo, sem o controle dos impulsos, ou com traços de condutopatia, porque isso tem, desde pequeno. E o encaminhamento da vítima, primeiro, para ela restabelecer essa self, essa imagem que ela tem de si depreciada. Tirar toda essa questão do bullying que ela sofreu, porque a gente sabe que os efeitos do bullying podem durar décadas. Ela precisa se restabelecer, mas ela não está bem psicologicamente. É uma pessoa que está com um ego extremamente fragilizado e com defesas psíquicas extremamente fragilizadas. Os dois precisam de tratamento. Mas a minha maior preocupação é a condição psíquica da vítima. O agressor você pode mandar embora.
mas a vítima pode ser vítima novamente e novamente e novamente e chegar, quando adulto, se sentir incompetente para trabalhar, ser um banana, tentar sempre corresponder à expectativa dos outros. Olha, tenho aqui a Natasha está falando, eu fui uma criança assim, baixava a cabeça, as crianças me zoavam, me tornei codependente, querendo agradar todo mundo. Fiz terapia, mas ainda luto contra a codependência. Veja, minha querida, o bullying é uma tatuagem. É muito difícil superar, sim. A gente chega até a compreensão, mas a gente carrega uma ferida por muito tempo. E a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa entender que aquela criança pequena foi muito maltratada e que ela cresceu. Então, eu acho um dos primeiros caminhos, né, é assim, trabalhar em terapia as falsas crenças que a gente tem da nossa autoimagem, das nossas competências. E cuidar daquela criança pequenininha que sofreu tanto. Seja generosa com você. Não deixa ninguém fazer nada de errado com você. Cuide daquela bonequinha que foi agredida. Hoje você está adulto e você consegue cuidar da bonequinha. Então seja afetiva com você, generosa. Não deixa ninguém chegar perto e falar mal para você, fazer você se sentir diminuída. E quando isso acontece, sempre pense naquela sua criança, e trave um compromisso. Ninguém vai mais machucar essa criança. Eu não vou permitir. Mas o tratamento, né, psicoterapêutico sempre traz recursos, né? Sempre abrando o coração, alivia. Também jogamos esses lixos do passado fora, como eu sempre trago nas lives. Quem vive do passado deprime, quem vive do futuro tem ansiedade e pânico. Então, o que hoje você pode fazer por você que sofreu bullying? O que hoje você pode fazer para o seu aluno, para o seu filho que sofreu bullying? Não adianta falar assim, ainda bem, o agressor mudou de escola, mas ele está destruído. E eu trouxe esse tema porque muitas escolas me procuraram para dar palestra, para ensinar esses pais que um olhar para o outro e chamar de tonto, isso não é bullying, né? Tem que ser aquela agressão sistemática, aquela abordagem sistemática, contínua, constante, coagindo. Para esses pais que os filhos sofrerem bullying, questionarem como que é essa dinâmica familiar e levarem também eles à psicoterapia para se fortalecerem, para que isso não perpetue durante a vida com outros pares. E ensinar os professores, tio da cantina, o faxineiro, o porteiro, o tio da perua, para reconhecerem sinais de bullying constante, sinais de mudança de comportamento de crianças e adolescentes. O trabalho psicoeducacional é aquele que vai sempre ser mais eficaz. O trabalho preventivo, o anti-bullying, ele precisa estar enraizado na cultura da escola familiar, grêmios, clubes, academias, no trabalho. Então, você que tem uma empresa, você que tem uma escola, você que tem uma academia, façam um trabalho. Eu me coloco à disposição, né? Eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube, encaminhe,
né, para as pessoas. Isso é um trabalho assim profilático para que isso não aconteça mais, né? Então, vocês compartilharem é uma questão de utilidade pública para a gente conseguir disseminar, né, essa questão do bullying e do que fazer. Então, quem gostou, deixe um like, se inscreva no meu canal, deem sugestões, né, do que vocês gostariam que eu falasse. Eu estou à disposição, deixem lá comentários, dúvidas. Eu agradeço muito a atenção de todos. Um beijo para vocês e a semana tem outro tema, tá bom, pessoas? Tchau, tchau.